somente tudo que é verdadeiro. Tudo e somente tudo que é nobre. Tudo e somente tudo o que é justo e puro. O que é amável e de boa fama deve ocupar o meu coração. Pois palavras são sementes que lançamos pelo chão. Não posso deixar que meu irmão morra por causa de mim. Então me ensine a pensar bem, falar bem, querer bem a todos. Me ajude a pensar bem, falar bem, querer bem a todos. Quero romper com a murmuração e alimentar em mim. Quero romper com a murmuração e alimentar em mim o que é louvável e virtuoso. Tudo e somente tudo, canta aí, vai. Tudo e somente tudo o que é verdadeiro. É Padre Jonas, viu? Tudo e somente tudo o que é nobre. Tudo e somente tudo o que é justo e puro. O que é amável, o que é amável e de boa fama deve ocupar o meu coração. Pois palavras são sementes que lançamos pelo chão. Não posso deixar que o meu irmão morra por causa de mim. Então me ensina a pensar bem, falar bem, querer bem a todos. Me ajude a pensar bem, falar bem, querer bem a todos. Quero romper com a murmuração e alimentar em mim. Quero romper com a murmuração e alimentar em mim o que é louvável e virtuoso. Somente a verdade, somente a verdade tem a força de ser para sempre. Somente a verdade tem a força de ser para sempre. Então me ensine a pensar bem, falar bem, querer bem a todos. Me ajude a pensar bem, falar bem, querer bem a todos. Quero romper com a murmuração e alimentar em mim. Preciso romper com a murmuração e alimentar em mim o que é louvável e virtuoso. Revolução Jesus! Seja muito bem-vindo! Esse é o Revolução Jesus numa data muitíssimo especial para nós aqui na Canção Nova. Gente, essa canção que a Bruna cantou, ela vai dizer muito do que nós somos aqui na Canção Nova. Gente, tudo isso que você escutou foi o próprio Padre Jonas que escreveu nos nossos documentos internos. E aqui hoje, no nosso programa Revolução Jesus, nós vamos viver um dia muito especial. Por quê? Dia 2 de fevereiro, o dia em que a igreja celebra o dia do consagrado. Essa data para nós ela tem um preço muito especial. Por quê? É o dia onde eu e todos os meus irmãos da Canção Nova, nós renovamos o nosso ato de entrega a Deus no Carisma Canção Nova. 2 de fevereiro, gente, é algo muito especial para nós aqui na Canção Nova. E nós vamos partilhar aqui nesse programa tudo sobre esse dia que é muito especial para nós. Mas, gente, é o seguinte, daqui a pouco eu chego em vocês aí, banda, meus queridinhos. Mas é o seguinte, o programa de hoje, que é especialíssimo por causa do 2 de fevereiro, hoje, de forma especial, nós vamos viver uma graça muito bacana, sabe por quê?
para reforçar o time da Missão Revolução Jesus. Eu quero chamar ele, prepara aí banda, porque eu quero ouvir o som quebrar, porque vai somar com a gente aqui na Missão Revolução Jesus. Ele entrou junto comigo na Canção Nova. Ele que é meu padrinho de casamento. Ele, nada mais, nada menos do que Lucas Reis! Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Carpanelli. Alegria participar desse time nessa obra de evangelização. Revolução Jesus, gente, é isso. É uma missão onde a Canção Nova se reúne com os seus missionários para levar a você essa revolução de que um dia transformou a nossa vida, um dia transformou a vida do Lucas, e nós queremos levar você a viver também essa experiência de ser revolucionado por esse Jesus maravilhoso que quer fazer na sua vida uma grande revolução, né não, Lucas? É isso mesmo, Carpanelli. O legado do Padre Jonas não pode parar. Então, Revolução Jesus, que começou através do Padre Jonas, ele que foi o grande revolucionário no Brasil, na igreja nesse tempo, e agora conta conosco, né? Sucessivamente, ele continuou levantando os seus filhos, intercedendo pelos seus filhos, para que a obra não possa parar. Então, estou aqui para contribuir nessa obra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Só que, gente, é o seguinte, é a Missão Revolução Jesus. Eu também quero chamar aqui outros revolucionários que irão, gente, estar conosco não só nesse programa, mas vocês vão ver muito esse pessoal que está aqui nas missões que você convidar a gente para ir pregar aí na sua paróquia, aí no seu grupo de oração, aí no seu movimento, tá certo? Porque você pode levar o Revolução Jesus aí, olha que legal. Então, essa galera que vai estar aqui faz parte da Missão Revolução Jesus, que não é uma pessoa, que não é eu, que não é o Lucas. São um grupo de pessoas consagrados ao Senhor que dedicam a sua vida para levar essa Missão Revolução Jesus até você, tá certo? Então eu quero chamar aqui meus queridos irmãos de comunidade. Banda, prepara o groove aí, porque vem aqui com a gente Guilherme, Amanda, Thaís Sayuri e Taylor. Chega mais! Bem-vindos! Que alegria recebê-los aqui, gente. Sejam bem-vindos. Sentem-se aí. Hoje nós vamos falar sobre essa realidade tão especial que é o Dia do Consagrado. O Dia do Consagrado. E eu queria aqui dar a saudação também, além de vocês, a nossa querida banda que está aqui com a gente. Bruna Marta está aqui com a gente, queridíssima. Olha lá, Bruna. Daqui a pouco eu vou apresentar também. Eu quero dar as boas-vindas também pro meu noivo, né? Obrigado, meu amor. Muito bom, gostei. Bem-vindo, meu amor. Obrigado, linda. Muito bom, gente. Você viu que esse programa tá romântico também. Muito bom. Super romântico, hein, Carpa? Tá romântico esse programa, gostei. Gente, é o seguinte. Aqui no 2 de fevereiro, né, a gente vive essa realidade de viver junto com a igreja o Dia do Consagrado, né? E para nós, Canção Nova, esse dia é um dia muito especial, porque foi nesse dia, há mais de 40 anos atrás, que o Padre Jonas, lá em Queluz, ele lança uma provocação a um grupo de jovens que estava lá. Quem quer dar um ano da sua vida para Jesus? E fazer o que eu faço com vocês. O Padre Jonas estava pregando um evento para jovens e ali nasce o carisma Canção Nova. Então é por isso que o 2 de fevereiro é uma data muito significativa para a gente, né, Lucas? É isso mesmo, Carpanelli. E o 2 de fevereiro nós renovamos um compromisso que a gente não faz apenas no dia 2. No dia 2, ele é sustentado pelo nosso dia a dia. Então já queria perguntar até para o Guilherme, que já está aqui na minha frente, Guilherme. Como que é para você, meu irmão, fazer esse compromisso definitivo que você fez com a Canção Nova, ser sustentado até hoje, meu irmão? Porque eu imagino que tem as dificuldades, né? Porque às vezes as pessoas de casa nos olham a Canção Nova, é só alegria? É sim alegria, mas tem as dificuldades próprias. Queria saber, Guilherme, qual é a maior alegria de ter entrado para a Canção Nova e, ao mesmo tempo, o maior desafio de sustentar esse sim? Começamos bem. Eu acho que a maior alegria que eu posso dizer de
fazer o meu compromisso com a Canção Nova, é dessa vida doada em favor dos outros, em favor da evangelização, levar outros, que o nosso carisma é promover o encontro pessoal com Jesus na eficácia do Espírito. Essa promoção desse encontro com Jesus, de promover essa revolução, promover que outros, que assim como eu, sejam impactados pelo Senhor, eu acho que é a maior alegria. E, pessoalmente, essa transformação de vida que o Senhor fez em mim. Entrei com 21 anos, vou fazer 30 agora. Foi já um processo assim, entrei um menino solteiro, hoje sou um homem casado, graças a Deus. Então, tudo isso foi dentro do carisma. Se não fosse o carisma, eu não teria conhecido minha esposa. Se não fosse o carisma, eu não teria conhecido a tantos que eu conheci em missões por onde passei, graças a Deus. Então, tudo isso foi dentro do carisma. E a maior tristeza, assim, dificuldade, pode-se dizer, também é em relação a mim. É me vencer, me moldar, me deixar formar por Deus para não ser só um compromisso da boca para fora, mas encarnado de verdade, que gere em mim uma mudança de vida, que gere em mim uma transformação. E não pode ser só balela de eu entrar, pregar para os outros e não viver essa revolução, não viver essa transformação de vida. Então, primeiramente, tem que começar em mim, né? Gente, eu conheço muito o Deilo, a gente morou junto, fomos irmãos de casa comunitária. Né? E o Deilo eu conheço um pouquinho da história dele, né? O Deilo veio lá do interior de Minas Gerais. Né? Lá das Minas Gerais. É, gente, interior de Minas Gerais. E como foi, Deilo, esse primeiro contato seu com o carisma? Cara, como que o carisma te achou lá em Minas Gerais, né? Que é longe, gente, a cidade do Deilo. É longe, gente, mas existe no mapa, hein? É longe. Como é que foi, Deilo? Como é que foi essa experiência, cara? O carisma que te encontrou lá em Minas. Ô, Carpa, é muito interessante porque a minha história com a Canção Nova começa quando eu tinha de 13 para 14 anos de idade, né? Então, assim, lá no meu grupo de jovens, eu ouvi falar a primeira vez da Canção Nova, do Padre Jonas. E aí o pessoal do meu grupo de jovens falou assim, Deilo, você conhece a Canção Nova? Naquela época eu não tinha parabólica em casa. E aí, não, vou te prestar uma fita do Padre Jonas, né? Tinha as fitinhas com as palestras. E aí eu comecei a escutar as pregações do Padre Jonas. Depois de um tempo também, o meu padrinho já conhecia a Canção Nova. E aí ele falou, você conhece o Padre Jonas? E aí ele começou a falar um pouquinho do Padre Jonas dos finais dos tempos. Olha aí. E aí ele já falou, assim, eu lembro muito bem que ele falou assim, Deilo, o Padre Jonas fala da segunda vinda de Jesus. E ali aquilo ficou gravado, aquilo ficou marcado, né? Para mim, Padre Jonas, Canção Nova, a segunda vinda, preparar um povo bem disposto, santidade. Então, e depois, é claro, depois eu conheci a Canção Nova em 2004, era jovenzinho, vim aqui no carnaval, estamos aí aproximando, né, do carnaval. Participei de um retiro, de um carnaval aqui. E aqui, quando eu cheguei aqui na Canção Nova, eu senti que algo diferente, igual as pessoas, né, falam pra gente aqui, eu acho que todo mundo já escutou isso. Nossa, a Canção Nova é um pedacinho do céu. E você que já fez a experiência, que já esteve aqui nesse solo, você pode testemunhar isso, viu, gente? Realmente, né? A Canção Nova é um pedacinho do céu. E eu senti isso. Que fera. Né? Eu senti, nossa, eu sou desse lugar. Mas depois, aí é todo um desenrolar vocacional, que depois que Deus foi me convencendo. Mas a primeira vez foi isso, né? Padre Jonas, segunda vinda de Jesus. Que legal. Bacana, Deilo. Quero perguntar agora para a esposa do Deilo, né? Para a digníssima Thaís Sayuri. Sayuri, todo o processo vocacional, a gente precisa primeiro conhecer o carisma Canção Nova. Verdade. Para depois fazer um discernimento vocacional com ele. Quando que foi que você teve esse time de perceber? Pera lá, eu não apenas gosto da Canção Nova, não apenas me identifico com a Canção Nova, quando chegou o tempo de você dizer assim, cara, eu acho que eu faço parte dessa obra. Muito bom. Como que foi isso, Sayuri? Olha, o meu processo, Lucas, foi um pouquinho diferente, porque eu demorei um pouco para responder o chamado de Deus. Que eu entendo que foi o meu primeiro chamado, foi em 2005. Olha. Eu já frequentava aqui a Canção Nova, eu era próximo da comunidade, e eu tinha vindo para uma missa de compromisso, do 2 de fevereiro de 2005. Olha só, gente. E aí eu 21 tava... anos. Faz tempo, né? Assim, eu vou falar a minha idade. E aí, eu tava nessa missa, claro, era o Padre Jonas que celebrava, e foi muito interessante, porque foi no auditório, e eu tava lá atrás,
participando da missa, da Santa Missa. E aí, quando começou os irmãos levantarem e dando a resposta a Deus, dando a se entrega lá na frente, quando cantou a música do compromisso, então, para mim foi um momento tão assim diferente da minha vida que eu nunca tinha sentido aquilo. Porque parece que aquela música já estava dentro de mim. E eu falei, meu Deus, da onde eu ouvi essa música? Eu nunca ouvi essa música antes. E aí, só que eu era muito jovem naquela época, e aí todo o processo que demorei, eu fui estudar, e aí, mas sempre com essa inquietação da Canção Nova. E aí foi em 2014 que eu resolvi mandar de fato a minha carta e dar prosseguimento, porque eu mandava minha carta, parava. Eu tinha uma entrevista e não, acho que não é para mim, eu ficava com aquele receio, né? Será que é, não era? Isso foi em 2014 que eu tomei minha decisão de fato. E aí eu mandei a carta, fiz 3 anos de vocacional e eu entrei para a comunidade. A Sayuri falando, Carpa, sabe que me lembra aquela passagem que o chamado de Deus, o dom de Deus, ele é irrevogável. Sempre. Passou 9 anos, né, Sayuri? Passou bastante. 9 anos. Deus teve paciência, né? Para ela responder. É porque aí Deus continuou insistindo. Ele não desistiu. Não desistiu, porque poderia parar. Né? Se fosse algo da sua cabeça, algo simplesmente humano, passou 9 anos e parou. Não, continuou ecoando. E é engraçado que eu vinha para os encontros, às vezes eu vinha para cá, para Canção Nova, e aquela inquietação ainda permanecia. Então, Deus continuava mexendo comigo. Isso é vocação, gente. Isso é 2 de fevereiro. Isso é dia do consagrado. Isso é Canção Nova, gente. E, Amanda, olha só. A gente já vê que o programa tá virando um programa vocacional. Vocês já estão entendendo, né? E eu peço mesmo que Deus possa provocar você. Que Deus possa cutucar o teu coração nesse dia do consagrado. Quem sabe você também não é chamado a vir ser Canção Nova junto com a gente. A viver o dia 2 de fevereiro junto com a gente. Hoje nós estamos fazendo 48 anos do Carisma Canção Nova, gente. Olha só que bênção. Um carisma que a igreja reconheceu. Um carisma que a igreja chancelou como um carisma a serviço da Igreja de Jesus Cristo. Quem sabe você não é chamado a vir estar aqui com a gente. Mas Amanda, nós já estamos terminando o primeiro bloco, mas eu queria perguntar para você, né? Você também viveu a sua história vocacional, né? Eu sempre acompanho a Amanda. Amanda é uma amiga muito querida, uma irmã de comunidade muito querida. E eu sempre falo, né? Eu sempre vejo as postagens dela quando ela vai de férias, gente. E eu sempre vejo o afeto que ela tem com o irmão dela. A gente falava sobre isso esses dias, né, Amanda? Faz parte também do compromisso de um consagrado a dor do deixar, né? Como que é isso para você, Amanda? Já começa assim. A chorar já. O deixar sempre tem esses movimentos de engasgar, né? De você sentir na pele. Então, eu vivi essa experiência, né? Eu deixei meu irmão com 3 anos, minha família, minha irmã. E foi um processo... Ele tinha 3 anos na época. Ele tinha 3 aninhos, eu tinha 21, minha irmã 18 e deixei, né? Então... O deixar ali foi deixar até de acompanhar o processo de crescimento, deixar de estar perto, deixar ele crescer sem a presença da irmã. Então, eu construí a minha vida sem a presença do meu irmão. Então, foi um deixar muito difícil. E costuma ser difícil. Toda vez que eu vou, renova esse deixar. Já são 9 anos vivendo esse deixar, né? 8 anos renovando, 8 anos renovando esse deixar, atualizando esse deixar que cada vez... É difícil, mas cada vez também existe uma graça própria para retomar a vocação, para retomar o chamado de Deus. É isso. É isso mesmo, Capana. Daqui a pouco nós iremos voltar, porque celebrar o dia 2 de fevereiro é celebrar o dia do consagrado, é celebrar a Canção Nova, mas também é celebrar a nossa vida. Verdade. Porque nós somos chamados a fazer parte dessa obra. Então fica ligadinho conosco que daqui a pouco a gente retorna. Deus te conhece, sabe o que vai te fazer bem. Se não entende, deixa Deus cuidar da tua história. Não adianta planejar toda a tua vida agora. Para cada passo existe um tempo, existe uma hora.
caminhar. É isso mesmo, gente. Estamos de volta à Revolução Jesus. E olha só, eu estou aqui nesse cantinho para mostrar para vocês uma sugestão que o Revolução Jesus quer dar para que vocês possam bem viver esse tempo tão importante para nós na igreja, que é o tempo da quaresma, gente. Estamos às portas do tempo quaresmal, às portas de um tempo muito forte da nossa igreja, um chamado, uma convocação para vivermos um tempo de conversão, de mudança de vida e, claro, de ser revolucionado por esse Jesus que quer transformar a nossa vida. Gente, a Canção Nova, com muito carinho, produziu para você esse livro. O Márcio Mendes que fez toda a diagramação, ele que editou, ele que fez ali todo o conteúdo que está aqui neste livro. E este livro ele tem por tema, gente, Na Presença do Deus Vivo. É um itinerário quaresmal, onde, neste livro, você vai viver dia a dia, do primeiro dia da quaresma até o domingo de Páscoa, uma condução para você viver bem esse tempo. Então, olha só, adquira esse livro, ele vai ser como que um roteiro espiritual para que você possa bem viver esse tempo da quaresma e, orientado por Deus, usufruir desse tempo forte da graça de Deus, que é um tempo de conversão e caminho de santidade, tá certo? Fica a dica, acessa lá loja.cançãonova.com. Vou repetir para você, loja.cançãonova.com. Já vai estar logo no topo, tá certo? Ou senão você só digita lá, Na Presença do Deus Vivo, vai aparecer para você esse livro, adquire, dá de presente para sua família, vai ser muito bom para você bem viver essa quaresma, tá certo? Maravilha? Fica a dica para você aí, bem viver a quaresma com o itinerário quaresmal aqui que a gente está sugerindo para você, tá bom? Mas vamos seguir, né, Lucas? Vamos seguir. É isso mesmo, Capanelli. Tem vamos continuar. mais pra falar. Vamos lá. Continuar porque tem muita pergunta para fazer. Eu quero perguntar pro Deilon agora, Deilon. Deilon, eu queria saber de você, meu irmão. Nós acabamos de celebrar o dia 2 de fevereiro, né? Nosso compromisso feito com Deus na Canção Nova. Só que o sim, Deilon, que você deu lá quando deixou sua família, esse sim não parou. Esse sim teve que continuar, não é verdade, Deilon? Porque não é apenas um sim. Esse sim tem que ser sustentado. O que faz, Deilon, esse sim seu permanecer até hoje? Porque aquele sim que você deu, talvez, no ano de 2018, no ano de 2019... está tendo que ser sustentado até agora num sim de 2026, quando você fez seu compromisso definitivo. O que sustenta, Deilon, o seu sim, meu irmão? Boa pergunta, hein, Lucas? Porque às vezes a gente dá um sim para Deus, né? Mas a gente precisa sustentar esse sim dia após dia. O que sustenta o meu sim é aquilo que motivou, né? Um chamado de Deus, ouvir a voz de Deus, o se doar. Não é? É o dai-me almas e ficai com o resto. Aquilo que o Padre Jonas pregou, você que às vezes está nos acompanhando, é o dai-me almas e ficai com o resto. É o se gastar pelas almas, pela evangelização. Isso que o Guilherme trouxe, né? Da experiência dele também. Então, o que sustenta o meu sim é aquela voz. Não é? É a voz de Deus que rompe todos os dias, que às vezes nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, porque às vezes, né, os meus irmãos, aquilo que o Carpa falou ali com a Amanda, é um deixar-se, constante, né? É constante, é todos os dias. Aqui na Canção Nova, gente, vocês olham, missionário da Canção Nova, não tem problema. Não, não, quem dera, né? Jesus amado. Mas dentro de toda essa luta para sustentar o meu sim, o nosso sim de cada dia, há uma alegria. Então, essa alegria que brota de está dentro da vontade de Deus. Então, assim, o que sustenta esse mesmo desejo que eu deixei, né? Que eu deixei tudo para seguir a Deus, esse desejo de se gastar, pela evangelização, pelas almas, de estar dentro da vontade de Deus. Ô Deilon, teve algum momento, que eu imagino que talvez não foi só um, mas eu queria que você destacasse um momento que foi doído, meu irmão, que foi doloroso permanecer nesse sim. Você pode narrar algum acontecimento, algum fato que foi mais doloroso, que te marca até hoje, permanecer nesse sim? Olha, Lucas, partilhando muito rapidamente, né? Eu não sei se o Carpe namorava comigo, sim, porque às vezes é aquilo que a gente vive, as pessoas nos veem, né? Que a gente é da Canção Nova, é missionário que estudou a vida para Deus, a gente pode cair na ilusão que Deus vai nos
poupar, eu vou usar essa linguagem, né, das dificuldades, das tribulações. E dentro dessa caminhada, né, que culminou hoje no meu definitivo com a Canção Nova, foi quando eu perdi meu pai. Não é? Ali eu vivi um processo de realmente de me confrontar com esse Deus que me chama. Mas como assim? Esse Deus que me chama a dar tudo, a deixar tudo, deixar minha família, ofertar, e assim eu perco meu pai? Então eu vivi um processo ali de dúvida, né, de confronto entre eu e Deus, entre a minha dor e o chamado, não é verdade? Então, esse foi um momento assim que eu precisei viver um processo de cura interior, um processo que às vezes você que nos acompanha de casa, para responder ao chamado que Deus te faz, aquele que o Carpo, o Lucas falou, nós estamos aqui partilhando, Deus às vezes te chama a esse carisma. E às vezes você não tem forças, porque aquilo que você, a sua dor, né, as suas feridas, aquilo que você vive, e você não tem força para corresponder a esse chamado. Eu precisei viver um processo de reconciliação com Deus. Então, quando eu perdi o meu pai, não é? Eu vivi esse processo de dor, de perda. Então, foi um momento de muito... foi difícil, mas eu não pude deixar de ouvir a voz. Mesmo em meio à dor, ao sofrimento, quando Deus chama, o chamado de Deus é irrevogável. Aquilo que você falou aqui com a Thaís, o chamado de Deus é irrevogável. Que forte, cara, que forte. E eu vou até sugerir, Deilon, nosso diretor está escutando a gente aí, vamos fazer um dia um programa falando sobre luto. Eu acho que é um tema muito propício para a gente partilhar aqui. Eu conheço essa história do Deilon, né? Estive perto ali, vivendo aquela experiência com ele. E eu acho que é um tema que talvez você de casa também vive esse dilema. E quem sabe, a gente aqui teve a graça de Deus, o auxílio até mesmo da comunidade, da vida fraterna, para ser um suporte, né? E nós também queremos ser suporte para vocês aí nessa experiência. Diretor, anota aí, hein? Vamos fazer esse programa, acho que vai ser bem bacana, tá certo? Gente, é o seguinte, eu quero falar com a Bruna agora. Ô, Bruna, Bruna, ela que veio lá de Aracaju, gente, lá de Aracaju. Ô, Bruna, como que foi, cara, que o Carisma Canção Nova te achou lá em meio às praias de Aracaju, em meio àquele lugar maravilhoso? Nunca fui lá, mas morro de vontade de morar lá. Conselho geral, quero morar em Aracaju. E aí, como é que foi? Eu, desde pequena, sempre caminhei na igreja, né? A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Só que, desde pequena também, mesmo participando dos grupinhos lá, eu rezava perguntando para Deus qual que era a vontade dele para a minha vida. E aí, com os meus 15 anos, 14, 15 anos, um colega do grupo da Renovação Carismática disse assim: Bruna, eu vou te levar na Canção Nova, porque tá precisando de alguém para cantar. Aí quando eu coloquei os meus pés na Canção Nova lá em Aracaju, no meu coração a voz veio assim: aqui é o lugar da vontade de Deus para minha vida. Até então você não conhecia? Não conhecia. A minha mãe disse que me levou para a Canção Nova, mas eu não lembro não. Aí quando eu cheguei lá, essa voz interior no meu coração, aí eu fui conhecendo os missionários, eu saía do colégio, eu ia para lá, eu ajudava nos programas, eu virei uma barata da Canção Nova. Eu queria conhecer tudo, assim, a tamanha era aquele... Assim, eu dizia no meu coração, né? Que no caminho vocacional eu falava assim, parece uma escola de samba aqui dentro do meu coração, que o negócio parece que eu me encontrei mesmo, foi isso. Eu digo assim, não foi um esforço que eu fiz. Eu preciso ser Canção Nova. Não, eu fui me reconhecendo. Isso foi muito legal, porque a partir do contato que eu fui tendo com os missionários, conhecendo a realidade de vida, viver da providência. Quando chegou para mim, eu precisava de uma sandália. Quando chegou lá no bazar, uma sandália 38, novinha, eu fui tocando e eu fui me reconhecendo. Eu disse, caramba, eu fui chamada para viver assim também. Bruninha. Deixa eu pegar esse gancho da Bruna, Lucas. O Guilherme, ele também foi muito dentro da missão de São Paulo, né, Gui? Sim. Tava lá na missão de São Paulo. Era barata a missão. Ela em Aracaju, eu tava em São Paulo. Você era um rato. Que isso? Não era barata, você era... Como que foi, Gui, pra você, cara, essa experiência? Porque a Bruna disse algo muito forte ali. Sim. O se reconhecer, você ir identificando que aquilo diz de você, que aquilo tá dentro de você. Como é que foi isso pra ti, cara? Eu acho que é isso.
a Bruna explicou bem, essa correspondência que vai ressoando no contato com os irmãos. Graças a Deus, a partir do momento que eu conheci a Canção Nova, eu comecei a participar dos eventos e fazendo o caminho vocacional, eu estava muito inserido nos trabalhos próprios da missão. Eu lembro que uma vez minha mãe me perguntou, eu estava já no 2º ano de caminho, ela falou, mas precisa estar sempre lá? A Canção Nova precisa que você esteja sempre lá? Eu falei, não. Eu falei, a Canção Nova lá, tipo assim, se eu não for, tranquilo, arruma alguma outra pessoa para escala. Mas eu preciso estar lá. Eu preciso estar com os meus irmãos, eu preciso ver. Então, e isso no conjunto. Graças a Deus, eu estava lá, toda segunda-feira eu estava trabalhando na missa lá na Nossa Senhora do Líbano, eu estava nos outros momentos também, mas também eu estava vivendo a vida fraterna. E, por exemplo, São Paulo não é fácil viver a vida fraterna lá. O Bruno também morou em São Paulo, a Amanda também é difícil, porque São Paulo já é grande, e graças a Deus, um irmão mora num canto, a loja num outro canto, a casa de missão em outro lugar. Para você conseguir conviver, conhecer os irmãos, demanda um esforço. E só se esforça quem ama. E graças a Deus, amando a Canção Nova e querendo realmente me reconhecer, eu fui me desgastando. Além de, tipo assim, de ir pra lá, uma vez por mês eu tava aqui também. Então eu lembro que eu conheci o Rodrigo, ele tava em Queluz, e eu vim aqui para ajudar na escala, para conhecer, porque eu precisava estar junto, eu precisava estar perto. E quanto isso me fez bem para me reconhecer, porque eu fui vendo os irmãos e olhando e falando, não, é para mim, olha, isso aqui diz de mim também, olha, isso aqui tá aqui também, sou eu. E graças a Deus, nessa decisão, eu me encontrei e sou feliz. Então também é possível um corintiano ser Canção Nova. Vai, Corinthians! Lá na ZL também tem Canção Nova, entendeu? Tem, lá na ZL, lá na quebrada, você da quebrada igual eu, mano, tá ligado, tio? Vem que é nós, tamo junto. Também tem espaço pro bando de louco aqui na Canção Nova, gente. Olha só. Bora, Lucas. Mas você não é corintiano não, né? Não, gente, tricolor, claro. Não é tricolor paulista, tá, gente? Tricolor carioca, tá? Carioca. Ô, Guilherme, aproveitando, meu irmão, eu queria pedir, Natane, dá uma nota aí pra mim, por favor. O câmera vai te pegar, dá uma nota. Sabe por que eu pedi pra Natane dar uma nota? Porque o Padre Jonas, ele fala... Dá outra nota, Natane. Isso. Porque o Padre Jonas fala que o carisma Canção Nova é como uma nota que ressoa. Eu não vou tentar entrar nessa nota. Eu já pertenço a ela. Eu só vou identificar se essa nota me chama pelo nome. Se o carisma Canção Nova, se Deus dentro do carisma Canção Nova, outra nota, Natane. Isso. Te chama pelo nome. Não é esforço. Não é uma agressão, é correspondência. Se essa nota, Canção Nova, te chama, não tenha medo. Não tenha medo de dar tudo a Deus. Não tenha medo de corresponder a Deus, porque Ele chama. É uma correspondência, essa nota que ecoa e ao mesmo tempo vai trazendo, como a Bruna disse, traz paz, traz ordem. Não tenha medo dessa nota que ecoa. E Deus continua ecoando dentro do carisma Canção Nova. Muito bom, é isso, gente. Eu falei pra vocês que esse programa ia ter um cunho vocacional. Então olha só, você que está se sentindo incomodado, inquietado, essa nota ressoa dentro do seu coração, procura a gente aqui, vai lá no Instagram, VocacionalCN. Pegou aí? VocacionalCN. Vai lá no Instagram, deixa uma mensagem no direct. Fala assim, ó, eu assisti o Revolução Jesus, os caras falaram umas coisas lá, mexeu comigo, escreve na mensagem. E deixa que a nossa equipe vocacional vai entrar em contato com você e a gente quer te ajudar a descobrir, né, Lucas? Se realmente, quem sabe você não faz parte aqui do nosso carisma e o seu lugar é aqui do nosso lado, cantando Lalaiá no 2 de fevereiro, né, não, Lucas? Não só assistir, mas cantar junto. Não só contemplar de fora, mas participar dentro, junto. É isso mesmo, gente. Ó, vamos pro intervalo, rapidinho. Bruninha vai cantar pra gente. Voltamos com o terceiro bloco. É rápido. Vai lá, toma uma água rapidão e volta. Porque o terceiro bloco, eu tenho uma pergunta pra fazer pra essa galera aqui que vai arrepiar eles e vai arrepiar você também, tá bom? E no final, nós vamos rezar por você e com você. Porque nós queremos que você esteja sempre na vontade de Deus, tá certo? Vamos cantando. Que Deus abençoe. Voltamos já já. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre
É isso mesmo, estamos voltando com o programa Revolução Jesus, no dia muito especial, dia 2 de fevereiro. E eu quero perguntar agora para os meus irmãos de comunidade, quero saber deles, porque dia 2 de fevereiro, esses meus irmãos se casaram com a Canção Nova. E casamento é uma palavra muito sugestiva, porque diante de um casamento se torna um compromisso definitivo para nós que somos católicos. Não é algo que eu vou ali fazer uma experiência. Quando alguém se casa na igreja católica, alguém não está ali indo fazer uma experiência com um rapaz ou com uma moça, não. É um sacramento, é algo indelével. Ao mesmo tempo também, no sacramento do matrimônio, a gente pode compreender que a partir de um casamento, começa a gerar os frutos do para sempre. Começa a gerar os frutos, que são os filhos. Quais frutos, meus irmãos? Quais frutos, Deilon, você espera a partir desse compromisso definitivo, meu irmão, que você fez agora há pouco com o Carisma Canção Nova? Boa pergunta, viu, Lucas? Estamos aí algumas horas, né, que a gente saiu aqui do nosso compromisso definitivo aqui no santuário aqui, que a gente renovou e a gente fez o nosso definitivo, né? Eu acho que o fruto que eu peço a Deus é dessa fidelidade a Deus. É de nunca perder essa vontade da santidade, de ter sempre no meu coração que Deus me trouxe para a Canção Nova, para casar-se com a Canção Nova, para ser santo. Viver a santidade. Mas que com o meu sim, a minha vocação possa frutificar nesse desejo de evangelizar, levar o batismo no Espírito Santo, levar as pessoas a ter esse encontro pessoal com Jesus. Então, um fruto que eu peço a Deus todos os dias, que eu possa ser, não é verdade? É como uma sementinha, né? Aonde Deus me levar, que eu possa frutificar, salvando almas para Deus. Muito bom, Deilon, muito bom. E vale a pena contextualizar o pessoal que está nos acompanhando, que aqui na Canção Nova a gente passa por etapas no nosso processo formativo, até chegar na etapa que esses irmãos chegaram, com a graça de Deus, onde nós fazemos o que nós chamamos aqui na comunidade dos nossos votos definitivos. Né? Depois de um longo caminho, são 2 anos de formação inicial. Antes dos 2 anos de formação inicial, foram 2 anos pelo menos de caminho vocacional. Depois nós ingressamos na comunidade, passamos por 3 anos de juniorato, 3 anos de temporário, até que nós chegamos na etapa onde, depois de muito tempo vivendo a experiência de ser transformado por esse carisma, nós vivemos ali a chance de dizer para Deus: definitivamente nós queremos ser de Deus dentro do Carisma Canção Nova. Isso é muito lindo, né? Eu tive a oportunidade de viver isso, foi muito forte mesmo. Eu digo que depois do meu voto de compromisso definitivo, a minha vida mudou, não só dentro da Canção Nova, mas dentro de todas as realidades da minha vida. É o fruto, como o Lucas disse, né? E como é difícil para a juventude, para nós, vivemos essa experiência de tomar decisões concretas, né? Amanda, você que fez aí o seu voto definitivo com a Canção Nova, né? Como é que foi para você durante esses anos caminhar, discernir e concluir: eu sou definitivamente Canção Nova? Bom, poder tocar nas promessas de Deus, no cumprimento das promessas de Deus e na palavra dele que diz: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui ele me sustentou. Porque inúmeros foram os desafios, inúmeros foram os sofrimentos, as batalhas, mas Deus esteve ali em cada momento. E se não fosse Deus? E se não fosse Deus, não estaria aqui. Então, cheguei aqui no meu definitivo, cheguei aqui, mas não foi do dia para a noite. Foi um processo, foi um caminho de cura, de crescimento, de libertação, de enfrentamento, de se enfrentar, de se conhecer. Porque eu só posso dizer que eu amo e que me entrego se eu verdadeiramente conheço e me conheço. Então eu posso dizer: eu amo a Canção Nova e eu dou a minha vida nesta obra. Agora, de maneira definitiva, porque Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. E até aqui, Ele me ajudou e me sustentou. Amém, Amanda, amém. Guilherme, quando a gente faz esse compromisso, né? Eu já fiz meu compromisso, Carpa, com a Canção Nova definitivo. Foi um mimo de Deus. Estava morando na missão de Queluz, né? Onde a Canção Nova começou, onde o Padre Jonas fez o chamado. Guilherme, porque no caminho vocacional, no tempo de discernimento,
somos nós que escolhemos a vontade de Deus, escolhemos uma comunidade, mas também existe a aprovação de Deus pela comunidade. Porque não basta eu querer, eu também tenho a parte da comunidade de Deus na comunidade que me aceita. Como que foi esse processo, Guilherme? Desse processo de gerar, às vezes, o medo de, às vezes, ser mandado embora, de sair, de alguma coisa não dar certo, de eu não corresponder, mas perceber, como a Amanda disse, até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui a graça de Deus me sustentou. Eu não sei o amanhã, mas o hoje é para sempre. Sou muito devoto de Santa Teresinha, nasci no dia dela, inclusive. Santa Teresinha diz, para amar-te neste mundo só tem hoje. Graças a Deus também, essa decisão de hoje viver a vontade de Deus e hoje lançar. Mas eu vivi um processo muito particularmente, muito ousado, de que a partir do momento que eu ouvi essa voz e comecei o caminho, eu sabia que era para sempre. Todo o tempo eu caminhei, eu nunca titubeei. Eu tive aquela preocupação, aquela angústia, crisezinha básica, mas falar, quero ir embora, não. Eu sempre tipo assim, é aqui. Deus me fez para cá. E eu lembro que um momento mais forte, assim, onde eu tomei posse disso, foi em Queluz. O Padre Sóstenes atendeu a todos, que era o nosso mestre na época, o formador. Ele atendeu e perguntou, diante de tudo que você viveu até agora, já eram 4 anos na época, pode-se dizer que você é uma canção nova? Aí eu parei, pensei, sim, eu sou uma canção nova. Eu respondi pra ele ali, tipo assim, só de bate pronto ali, respondi, mas tinha pensado. Quando eu desci pra casa, eu falei, nossa, eu sou uma canção nova. E aquilo foi caindo. Aí eu lembro que lá na casa dos meninos em Queluz, tinha uma foto do Padre Jonas, eu parei, olhei assim pro padre, eu sou uma canção nova. E ali eu falei, meu Deus! E ali aquilo tomou uma força, eu falei, nossa! E aí deu novamente esse impacto esses dias, porque dentro do rito da missa do compromisso tem a ata, e nós assinamos a ata. Só que o definitivo não assina mais a ata, assina uma vez e já é definitivo. Agora foi Deus que assinou, Guilherme. Aí eu fui assinar a ata, assinei a última vez, nossa, foi a última vez, cara. Meu Deus! E isso, tomar essa força de, meu Deus, agora é para sempre. Agora é para sempre. Não dá mais para voltar. Gente, Thaís, é com você agora, tá? Às vezes você vê a gente falando aqui, você fala, nossa, mas parece tudo muito fácil, parece que tudo é muito tranquilo, né? Eu vou dizer para você, a gente é muito feliz aqui na Canção Nova. A gente é muito feliz, de verdade, e eu quero que você saiba disso, que é muito feliz quem realiza a sua vocação, já dizia nosso pai fundador, Padre Jonas. Nós somos felizes aqui. Mas a felicidade, é importante que você saiba que a felicidade não quer dizer ausência de problemas, ausência de sofrimentos, de lutas, de desafios, ausência de crises. Muito pelo contrário, a felicidade em Deus está, a felicidade cristã está em descobrir nos desafios que Deus sempre esteve lá. E por isso vale a pena, ou melhor, não vale a pena não, vale a vida inteira viver essa experiência maravilhosa que a gente vive. E Thaís, a gente vai rezar daqui a pouquinho para esse povo, mas eu queria que você falasse pra gente, povo de casa, saber, foi só mar de rosas até aqui ou realmente teve alguma coisa aí para você, enfim, chegar no seu compromisso definitivo com a Canção Nova? Então, Carpa, claro, a vida nossa não é um mar de rosas, como você disse. Existem muitas renúncias. Por exemplo, que o Deilon disse, da perda do pai, falecimento de pessoas, de deixar de ver aqueles que não são caros, né? Nossos sobrinhos, ver nossos avós envelhecerem, nossos pais envelhecerem. Mas existe algo muito mais forte do que essas dificuldades, essas perdas muitas vezes, essas renúncias que a gente vive como comunidade, como irmãos. Mas existe um amor de Deus que é muito maior e um chamado muito mais forte, que nos faz ir além, muito além, mesmo com essas dificuldades, que a gente percebe, que a gente toca, mas que a gente quer dar uma resposta para Deus no Carisma Canção Nova. É isso que eu vivo. Quero convidar, Carpa, meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente rezar, Carpa? Vamos lá? Vamos sim. Nós falamos, nós partilhamos, agora nós queremos pedir que o próprio Deus convença o seu coração. Eu estou pegando aqui no Evangelho
de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. E eu quero meditar com você, para nós rezarmos, que essa palavra vai nortear, cara, para a nossa oração. Amém. E diz assim: pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aqui tem um complemento. E o anjo saiu da sua presença. Quando diz desse último versículo, o anjo saiu da sua presença, a Bíblia está querendo dizer para mim, para você, e disse para a Virgem Maria, quando o anjo sai da presença, significa que acabou talvez um pouquinho do tempo de consolação, de presenças visíveis de Deus, e iniciou o tempo da fidelidade. O tempo da fidelidade que ultrapassa aquilo que é visível, ultrapassa aquilo que é sensível, ultrapassa as presenças visíveis. Quando alguém dá uma resposta definitiva, ela ultrapassa até o próprio sentimento, porque já não é mais tempo de consolação, é tempo de fidelidade. Eu quero pedir que o próprio Deus nessa hora convença o seu coração, você que está me ouvindo, você que deseja, você que aspira, você que o seu coração está inquieto, querendo dar algo a Deus, querendo se entregar a Deus. E ao mesmo tempo você que já está dando a sua resposta, mas ainda se encontra no tempo de distância, no tempo de deserto. Quando faltou consolação da parte de Deus, entra o tempo da fidelidade. Eu quero pedir que o próprio Senhor, porque a fidelidade é o próprio amor no tempo. Senhor, se faltar as presenças visíveis, se faltar, Senhor, a consolação, que não nos falte a certeza da Tua presença, a certeza da Tua graça, Jesus, porque para Ti nada é impossível. Mesmo que a presença consoladora de um arcanjo, mesmo que a presença consoladora de outra pessoa venha até nós, Senhor, é tempo de fidelidade. É tempo de fidelidade e nós queremos corresponder com fidelidade ao chamado que nos destes. Nesse dia tão especial para nós, Senhor, no dia 2 de fevereiro, dia dos consagrados, nós, como Canção Nova, queremos ecoar, Senhor, a fidelidade, primeiro a Tua, Senhor, mas ecoar a fidelidade de Padre Jonas Abib, ecoar a fidelidade de Padre Jonas Abib, que move a fidelidade de Deilon, a fidelidade de Padre Jonas Abib, que move a fidelidade da Sayuri, a fidelidade de Padre Jonas, que move a fidelidade da Amanda, a fidelidade de Padre Jonas, que move a fidelidade do Guilherme, que move, Senhor, a nossa fidelidade. E nós queremos atualizar, Senhor, esse eis-me aqui. Nós queremos atualizar, Jesus, atualizar essa resposta de amor. Essa resposta de amor, Jesus. Padre Jonas nos diz que vocação é um desafio de amor. Não é apenas uma exigência de um Deus à parte de nós, não. É um chamado de amor. O amor nos convida a por amor nos dar. Por isso, eu peço que o Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado sobre nós, entre no seu coração e te convença, te atraia, que você seja atraído pelo amor, que você não seja somente trazido. Às vezes será necessário esse puxar, vem, mas nesse momento seja o amor se apresentando a você e te convidando, vem, e você seja tomado pelo amor de Deus, e esse amor impulsione você a se dar a Ele. Bento XVI diz que quem tudo deixa para seguir o Senhor não perde nada, ganha tudo, ganha o tudo que é o Senhor. Então deixe o tudo entrar na sua história, entrar na sua vida e te trazer. Por amor, vem se dar. Ame o Senhor e se deixe amar. Transporte o amor de Deus agora, dando a sua vida. Queira se doar, porque o amor estende a mão e te convida, vem. E eu queria aproveitar neste momento de oração. Eu quero chamar aqui a Maria Luísa. Vem cá, Maria Luísa.
nossa produtora. Hoje, 2 de fevereiro, é aniversário da Maria Luísa. E nós queremos, assim como nós estamos rezando por vocês aí de casa, nós queremos rezar por você, Maria Luísa, pela sua vocação, pela sua vida, pela sua entrega. E que Deus possa te levar muito, muito e muito longe naquilo que são os planos dele para você. Irmãos, vamos rezar por ela? Que Deus abençoe Maria Luísa. Nós pedimos a graça do Espírito Santo sobre Venha a você. força do Espírito Santo. Abençoe. E eu peço uma porção dobrada do Espírito e a força do carisma Canção Nova, esta sua filha, que é dia a dia alcançada por este carisma. Que através do seu trabalho, da sua vida, quantas vidas são alcançadas. Senhor, faz no coração dela, mas também alcança a família, alcança os seus sonhos, os seus projetos. Pois Deus planta ali no coração dela projetos e sonhos que para ela muitas vezes são inalcançáveis. Mas saiba, minha irmã, minha filha, assim diz o Senhor: eu sonho contigo, é eu quem sonho em você, não tenha medo. Da mesma maneira, você que está nos acompanhando agora pela TV Canção Nova, estamos rezando aqui pela Malu, mas quero pedir a força do Espírito Santo sobre você na sua casa. Você que acompanha aí sozinho, acompanhando este programa, se sentindo impelido, que o Espírito Santo possa alcançar você e o seu coração. Que você não tenha medo de dar o seu sim, que você não tenha medo de ser fiel naquilo que Deus te pede hoje. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. E nós queremos, num gesto concreto, antes de nós cantarmos, nós vamos dar um abraço na Malu. E que esse abraço alcance você, onde você estiver. Que seja um abraço de cura, um abraço de libertação. Que seja um abraço de confirmação daquilo que Deus tem para você. Enquanto a gente abraça a Malu, nós vamos cantar. E nós já queremos finalizar o nosso programa assim, dessa forma, sendo o abraço de Deus para você nesse dia do consagrado. Amém? Deus abençoe, Malu. Graça da fidelidade, que eu caminho na verdade.